Olá pessoal, esse é o quarto vídeo da série do minicurso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, o PIMS da Ellipse Software. Neste vídeo vamos padronizar os termos que utilizaremos a partir de agora no que diz respeito à análise de dados de processo para que todos nós falemos a mesma língua. Além disso, vamos apresentar todo o processo de análise, pois aquilo que chamamos genericamente de análise, na verdade é um processo com diversas etapas até chegarmos ao resultado final e ou reiniciarmos o processo. Porém agora sobre novas bases e novas hipóteses. Após essa visão geral, seguiremos para o detalhamento das questões relacionadas às análises em si, o que se costuma procurar nos dados e outras características geralmente presentes em dados de processo. Ao final, eu vou apresentar os dados de uma braçagem de uma cerveja do tipo American Stout, que vocês também poderão usar posteriormente e brincar de analistas. Vamos lá? Vamos lá então para o slide 7. Então aqui nós vamos definir algumas tecnologias contextualizando o que nós vamos ver em termos de análise. Então essa aqui é uma visão esquemática geral sobre a análise de dados de processo. Em geral as análises partem de uma pergunta bem formulada já é 80% da resposta, portanto caprichem. Caso eu não tenha clareza sobre o que eu estou procurando, a pesquisa passa a ser de uma outra natureza, de data mining, mineração de dados, procurando por padrões, relacionamento entre variáveis, classificações, etc. Não é o nosso caso aqui. Na sequência, nós vamos então para a etapa de planejamento. Uma vez formuladas as minhas perguntas, eu sigo para o planejamento de experimento. Nessa etapa é importante conversar com todo o pessoal que estará envolvido no processo de execução desse experimento, em geral os operadores, pois este experimento irá ocorrer na planta, e aí precisam ser levadas em consideração diversas outras questões, como a própria segurança operacional, por exemplo, ou mesmo cuidar para não realizar alguma ação sobre o processo que faça com que os produtos saiam muito fora da especificação ou gerar alguma instabilidade de difícil controle e retomada da operação normal. Depois nós seguimos para execução e coleta desses dados. Como veremos mais adiante, é importante conhecer como funcionam os sistemas de informação para sabermos como será realizada a coleta dos dados. É muito comum, por exemplo, em experimentos de identificação de sistemas, que os mecanismos de compressão com descarte de dados sejam desligados, para que as informações dinâmicas possam estar presentes nos dados coletados. Não se preocupem, no próximo vídeo retomaremos essas questões. Por ora, apenas guardem que elas existem e que vocês precisam levar isso em consideração. Na próxima etapa, vamos para pesquisa e seleção. Aqui se inicia o verdadeiro divertimento para um analista. É aqui que vamos fazer aquela análise preliminar sobre os dados, usando o Chart Analysis, por exemplo, selecionando os períodos de interesse onde provavelmente se encontram as informações que buscamos. Por isso eu ressalto que é muito importante ter o conhecimento sobre o processo. Sem isso é como ouvi uma vez numa palestra sobre análise de dados, que a criatura dizia que, sem este conhecimento mínimo do processo que gerou os dados, todo esse trabalho não passa de uma mera brincadeira matemática. Na sequência, nós vamos para a parte do tratamento e análises. Essas duas etapas que seguem, tratamento dos dados e análise, em geral andam juntas, pois dependendo da análise que eu for realizar, vai ser necessário antes fazer um tratamento prévio dos meus dados. Atenção! Não vale a pena eu sair aplicando um tratamento genérico sobre os meus dados. Na melhor das hipóteses, fazer isso pode ser pura perda de tempo. E como o nosso objetivo maior não é a diversão da análise em si, mas sim produzir algo que possa ser posteriormente utilizado para aumentar a lucratividade. O tempo despendido nesse processo é algo que precisamos sempre estarmos atentos. A etapa de análise em si é onde nós vamos aplicar todo um ferramental matemático para tentar extrair aquelas informações que buscamos, às vezes inclusive as que não buscamos, fazendo com que todo esse processo retorne ao início. Na sequência, então, vamos para a parte de detalhamentos e os tais insights. Eu deixei separado essas duas etapas para deixar claro que elas existem, mas em geral elas ocorrem de maneira concomitante com a etapa anterior de análise. Na sequência, pode-se tomar dois caminhos.
A partir de novas perguntas que talvez venham a surgir, demandando novos experimentos, coleta, etc. E o outro, a apresentação dos resultados obtidos para as pessoas que buscam por estas informações para tomarem as decisões baseadas, fundamentadas nos dados, o tal Data-Driven Decision Making, teoricamente, decisões mais acuradas na direção de uma maior lucratividade do negócio. Aqui atenção novamente, por favor, não digam decisão mais assertiva. A assertividade é uma postura, uma forma de comunicar algo. É comum ouvir o uso dessa palavra assertividade como se fosse um sinônimo de acerto, ou de decisão acertada, só que acertada é com C e assertividade é com 2 S e significa outra coisa. Me ajudem a interromper esse ciclo vicioso de uso incorreto dessa palavra, muito amada e usada inadequadamente por engenheiros e analistas em geral. Após então a apresentação, caso sigamos por este caminho, existe a automatização. Então, ao final de toda essa trabalheira, caso seja possível automatizar algumas dessas etapas, ou mesmo todas elas, fica aqui a dica, automatizem, e se possível, até a etapa de apresentação final dos resultados. Essa tal automatização é uma das coisas que veremos lá pelo final do nosso minicurso. Persistam até lá. Então agora vamos ver os tipos de análise. Antes de mais nada, eu quero deixar registrado que essa é uma classificação pessoal baseada na minha experiência e a minha forma de encarar essa questão. Eu divido basicamente em 2 grandes categorias, as análises onde busco informações mais relacionadas ao processo em si e a outra sobre informações provenientes da estatística descritiva. Das informações relacionadas ao processo, alguns exemplos são estados operacionais, ok, durações, períodos, tendências, muito utilizado para previsões, padrões oscilatórios, sazonalidades também, a relação entre variáveis, variável manipulada, variáveis de processo, distúrbios, questões relacionadas à dinâmica, se é em malha fechada, malha aberta, em malha fechada se tem tempo morto, tempo de subida, estado estacionário, malha fechada, tempo de assentamento, overshoot e outros parâmetros. São tudo coisas que nós buscamos relacionadas ao processo em si. Das informações estatísticas, vem muito da estatística descritiva, nós temos aqui as questões das frequências, das medidas de posição, como por exemplo média, mediana, moda, o próprio quartil, que também é utilizado, nós vamos ver mais adiante, como uma das formas de determinar se os valores são outliers ou não, e medidas de dispersão, como amplitudes, variâncias, desvio padrão, distância interquartis, dentre outros. Então, de uma maneira bastante simplificada, uma série temporal é um conjunto de dados que tem associado a cada valor um timestamp, algumas vezes traduzidos por estampa de tempo, mas eu vou usar a partir de agora timestamp, pois este é o termo usualmente utilizado na prática. No caso particular dos dados de processo, existe uma outra informação, além do valor medido e da data-hora dessa medida, que diz respeito à sua qualidade e que, em geral, vem lá do instrumento de medida, informando sobre a qualidade daquela medida. Aqui vale novamente uma especial atenção, pois, como eu já mencionei anteriormente, no momento que estamos aprendendo sobre os processos e toda a sua teoria, os dados sobre os quais exercitamos, eles são sempre limpinhos, e igualmente espaçados e, logicamente, com qualidade boa. Pois o objetivo naquele momento é aprender os conceitos teóricos dos tais processos. E aí, na prática, algumas vezes esquecemos que esses dados não são tão limpinhos assim, e que a sua qualidade pode não ser boa. É muito comum para novatos saírem utilizando os dados sem uma avaliação prévia dos mesmos, o que pode comprometer completamente os resultados posteriores das análises. Então, cuidado! Lembre-se que os dados que trabalhamos são, na verdade, uma terna, ou seja, uma medida é composta pelo seu valor, o seu timestamp e a sua qualidade. Outro ponto importante a ressaltar diz respeito à natureza das variáveis, que elas podem ser contínuas, como temperaturas, pressões, etc., ou discreta, como no caso de set points, liga, desliga, etc. Estes termos também costumam ser designados por variáveis analógicas e digitais, no jargão de controle e automação de processos. A configuração correta dessas variáveis é fundamental para que as consultas e visualizações dos dados delas sejam feitas de maneira apropriada. Variáveis discretas, por exemplo, são apresentadas num gráfico na forma de degraus, como esses aqui, geralmente mantendo o último valor constante até o próximo, enquanto que as variáveis contínuas
são apresentados fazendo uma interpolação linear entre dois pontos consecutivos, ou simplesmente ligue-ligue de pontos. Em uma análise inicial sobre os dados de processo, além daquelas informações da estatística descritiva, costuma-se também procurar por tendências e padrões nos dados, como por exemplo, essa tendência ascendente que identificamos aqui, ou mesmo por padrões oscilatórios, onde também podemos pesquisar por sazonalidades, relacionando essas oscilações a determinados períodos de um calendário. Quando pensamos no contexto de controle de processos, é muito importante avaliar a relação entre as variáveis ditas de entrada e de saída, ou seja, as variáveis que apresentam alguma relação de causa e efeito entre si, como por exemplo o caso típico de variação de um nível com abertura ou fechamento de uma válvula de controle. Ainda nesse contexto de processo, é costume designarmos as variáveis de entrada como variáveis manipuladas ou distúrbios, enquanto que as variáveis controladas são as nossas variáveis de saída. Os sufixos e prefixos que provavelmente vocês irão encontrar nos nomes dessas variáveis são coisas do tipo MV para variável manipulada, PV para variável de processo, variável controlada, SP designando set points dessas variáveis, dentre outros. Uma vez então que identificamos os períodos de interesse, partimos para a seleção dos mesmos e seguimos com o tratamento dos dados para daí então podermos iniciar a tal análise, usando todo aquele ferramental matemático que temos à nossa disposição, principalmente aquele com um ambiente integrado à linguagem Python, é lógico. Vamos dar uma olhada agora no caso de uma abraçagem. Vamos lá abrir o EPM Studio. Estou conectado na máquina da Ellipse de treinamento. Vocês eventualmente podem se conectar na máquina local de vocês, caso tenham restaurado essa base localmente. E aqui no Chart Análise eu tenho um gráfico Braçagem Maio 2020. Eu vou copiar para a minha local, basicamente o que vocês também vão fazer. Pressiono Ctrl e arrasto. Vou dar um duplo clique e aqui eu abro os meus dados da minha braçagem de uma American Stout. Então aqui assim é possível ver na temperatura ambiente. Vamos pegar aqui o nearest. Eu estou aqui na temperatura ambiente. Depois eu coloquei o termômetro dentro da panela onde eu vou fazer a abraçagem. Aqui eu ligo o gás, a temperatura sobe. Em verde aqui nós temos o set point. Notem, a temperatura é SP, set point, como eu comentei. Notem que o set point ela é uma variável do tipo discreta. Ela varia em degraus. E enquanto que a temperatura que eu estou medindo pelo meu sensor, esse tal de DS18B20, ele varia de maneira bem continuada e bem suave, digamos assim. Então aqui a gente já consegue ver duas variáveis que são temperaturas, elas são apresentadas de uma natureza distinta. No caso, set points discreta e a própria variável medida em tempo real, essa outra temperatura em amarelo, é uma variável contínua. Então, pessoal, aqui esse exemplo aqui era mais só para mostrar para vocês a diferença dessas variáveis contínuas e discretas, informações que tem aqui da unidade de engenharia delas e outras questões que nós vamos ver no próximo vídeo ainda. Então, pessoal, neste vídeo foi apresentada uma visão mais geral de todo o processo de análise, bem como os tipos de informações que costumeiramente se busca nos dados, além, é claro, de diversos aspectos da natureza dos mesmos. Sobre o exemplo que eu mostrei, os dados da abraçagem de uma American Stout, quem tiver curiosidade pode assistir ao processo completo num vídeo que eu fiz e está no meu canal pessoal, o link está aqui na descrição. Basicamente o que eu fiz foi instalar um EPM Server e um Interface Server numa máquina na nuvem e utilizando as tecnologias de IoT eu coletei esses dados de temperatura da abraçagem acompanhando em tempo real. Vale a pena dar uma olhadinha lá e ver o que vocês também podem fazer aí em casa, completamente free. Claro que o mesmo pode ser feito naquele laboratório onde vocês fazem estágio e precisam anotar manualmente os dados para depois lançar numa planilha, etc, etc, etc. É muito simples e rápido instalar o EPM para usar nesses casos. Vamos lá, vale a pena tentar. Além deste vídeo da abraçagem, recomendo assistir ao vídeo extra da análise desta mesma abraçagem feito pelo Jonathan D'Ambrose, que tem uma empresa especializada na utilização de dados de processo para convertê-los em inteligência operacional. Nesse vídeo ele usa outras ferramentas do sistema EPM que veremos mais adiante,
mas vocês já podem ir vendo para ficarem motivados a seguir com este mini curso. Lógico, se acharem divertido o que ele faz. Eu pessoalmente acho muito divertido. No próximo vídeo, vamos abordar algumas questões relacionadas aos sistemas de informação que dizem respeito diretamente à análise de dados de processo. Vocês precisam compreender os mecanismos de coleta de dados, formas de armazenamento, informações sobre as variáveis, etc., para saber como usar esses recursos a favor de vocês, e não contra, como geralmente ocorre para quem chega na indústria e entra em contato com tudo isso pela primeira vez. Um abração e até a próxima!